Pois é, 2025 começou e talvez você esteja com uma lista de metas aí para realizar ao longo do ano e não tenha colocado nenhuma delas em prática ainda, como talvez você tenha feito no ano anterior e no ano retrasado. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar 7 segredos infalíveis para você colocar os seus planos em prática. Então, antes de tudo, já quero te pedir para se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo, me ajudando a avisar para o YouTube que esse conteúdo é de boa qualidade, assim ele distribui para mais pessoas. Esse vai ser um vídeo objetivo, sem muita enrolação, direto aos pontos, para que você possa pegar e colocar logo isso em prática, aproveitar o tempo que você tem e realizar aquilo que você precisa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ranison, eu sou empresário, ultramaratonista, já fiz alguns Ironmans na minha vida. Eu tenho um grande prazer em construir coisas ou realizar coisas que são muito desafiadoras. No meio do ano passado, eu estabeleci para mim a meta de fazer 100 vídeos no YouTube. Esse aqui é o vídeo 90 e pouco, 95, se eu não me engano, e eu vou te explicar como eu faço para colocar os meus planos em prática com base nesses pilares. O primeiro pilar é a iniciativa, o que significa dizer que quando você tiver uma ideia, seja qual for ela, anota, avalia e coloca em prática. É simples desse jeito, não fica pensando se você deve ou não colocar em prática. Basicamente, coloque em prática. Pensa no como você consegue transformar aquilo em realidade. Logicamente, o que eu estou falando aqui são para aquelas ideias que você entende que precisam ser colocadas em prática. Não é qualquer ideia que vem à sua mente, lógico que você vai ficar anotando e transformando num projeto, senão é lógico que você não teria tempo. Você precisa determinar aquilo que é prioritário e colocar em prática, investir seu tempo, sua energia naquilo. Mas uma coisa muito importante é você não ter a ideia, anotar e deixar ela parada. Faz alguma coisa com ela. A segunda coisa é humildade. Começa pequeno, não fica pensando em fazer as coisas gigantescas, respeita o processo, começa aos poucos e vai expandindo a partir daquilo que você vai conseguindo construir. Por exemplo, quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, a iluminação não era lá muito boa, eu não sabia fazer os cortes direito, eu não entendia muito bem o que eu precisava colocar no conteúdo do YouTube e eu fui aprendendo. Basicamente, ao longo do tempo, você vai melhorando aquilo que você vai entregando. A terceira coisa é saber lidar com fracasso e com erros, porque não adianta você ficar com medo disso, você vai errar. Ao longo do tempo, conforme você for colocando as coisas em prática, você vai descobrir que tem coisas que você nunca tinha pensado que existiam e existem, você vai falhar ao longo do tempo, como por exemplo, imagina, eu tenho que postar um vídeo de tempos em tempos e eventualmente em alguns casos eu simplesmente não consegui, porque isso era humanamente impossível, eu não tinha estrutura, tinha tido problema de internet, ou então às vezes tinha faltado energia, uma série de coisas acontecem, a vida acontece no meio dos projetos, então você precisa se adaptar e, logicamente, lidar com isso, né? Lidar com as falhas que eventualmente você vai ter, com os problemas que vão aparecer e ir se adaptando, não ficar muito focado nisso, não ter medo de falhar ou de eventualmente ter aqueles pequenos fracassos até atingir aquilo que você quer. A quarta coisa é não se preocupar com a opinião dos outros, que sempre você vai ter algum tipo de crítica sendo feita, seja ela positiva ou negativa, pessoas que olham, debocham do que você faz, etc. Não importa a opinião dos outros, sinceramente, tá? Foda-se a opinião dos outros. Na verdade, essas pessoas deveriam estar cuidando da própria vida delas. Então, seja um exemplo para elas e cuide da sua própria vida. Concentre naquilo que você precisa fazer. O seu tempo, ele é escasso. Se você tem que gastar com alguma coisa, gasta com aquilo que é importante para você, com as metas que você tem, com os planos que você precisa colocar em prática e não com a opinião dos outros, que na verdade, provavelmente não estão fazendo porra nenhuma e estão criticando você. Normalmente, as pessoas que vão estar criticando você é porque elas não estão ocupadas fazendo o que elas deveriam, ou então, eventualmente, elas estão muito incomodadas vendo você progredir naqueles planos que você tem. Às vezes, quando você vai, por exemplo, fazer vídeos aqui, você fica pensando, mas será que vão falar isso, aquilo, outro? Eu descobri depois de um tempo que isso não faz diferença nenhuma e no final das contas só consome sua energia. Se esse vídeo estiver sendo útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, acionando o sininho das notificações, porque assim todas as vezes que sair um conteúdo novo, o YouTube te avisa. A quinta coisa é saber lidar com o perfeccionismo, porque eu, especialmente, sou uma pessoa que sempre tenta fazer a coisa da melhor forma possível. E o perfeccionismo é um ideal, é uma meta, mas ele não pode ser uma âncora. Se você começa a esperar sempre o momento perfeito, está tudo perfeito para você realmente publicar aquilo, levar, né, colocar em prática, de fato você não vai fazer praticamente nada na sua vida, porque serão raras ou raríssimas as vezes onde você realmente vai ter condições perfeitas para colocar as coisas em prática. Você precisa começar com o que você tem e ir melhorando, criando essa condição perfeita, eventualmente criando aquilo que é perfeito, né? Aquele produto perfeito, por exemplo, criando o vídeo perfeito, porque a prática também leva à perfeição. Então não espera ficar perfeito, faz ficar perfeito, faz o básico, não deixa o perfeccionismo te ancorar de jeito nenhum. A sexta coisa é não ter medo de metas grandes. Talvez você tenha um sonho ou um projeto, um ideal que é muito distante, parece muito grande, e de repente aquilo te assusta. Isso é um bom sinal. O medo é sempre um bom indicador e ele pode te ajudar muito a ter mais atenção, a investir mais energia, a fazer a coisa da forma melhor. Não deixe o medo, de forma alguma, te impedir de colocar as coisas em prática, especialmente se for uma coisa muito grande. Mas um adendo importante é que se você tem planos muito grandes, você precisa construir as coisas pequenas. Então, ao invés de você focar apenas no momento em que você consegue, no momento de realmente alcançar o resultado, você precisa concentrar no processo. Porque o processo vai ter vários resultados ao longo do tempo e seguir esse processo é o que realmente vai te dar uma base, vai te dar eventualmente até motivação, vai te dar um norte.
para você entender que você está progredindo até o momento em que você realmente chega onde você queria. Porque às vezes quando a coisa é muito grande, você acaba não tendo nenhuma noção de que ponto você está, acaba perdendo a perspectiva e não entende que você está fazendo progresso. O progresso é importante, acaba desistindo, deixando as coisas no meio. Não se permita cair nessa falácia, isso é um erro. Então, se você tem um plano muito grande, concentra no processo, segue o processo e confia nele, porque você vai chegar. E a sétima e última coisa é o tempo. Não adianta você ficar dizendo que você não tem tempo, porque isso é uma excelente desculpa para não fazer as coisas. Se você tem um projeto, se você tem uma ideia e precisa colocar em prática, não adianta você ficar dizendo para você mesmo que você não tem tempo, você está se programando para não conseguir. Basicamente, encontre um tempo. Não importa se é muito ou pouco tempo. Arranje um tempo na sua agenda. No momento que você começa a colocar o projeto em prática, seja 5 minutos por dia, ele começa a tomar forma, ele começa a ser uma realidade na sua vida. Ele começa a ser um espaço na sua agenda. Isso concretiza ele e aos poucos ele vai ganhando mais espaço, ele vai ganhando mais força, ele vai ganhando mais vida. Então, não fica dizendo que você não tem tempo, cara. Isso aí é historinha para boi dormir. O tempo que você estava rolando lá o feed no Instagram, você estava colocando seu sonho em prática. E, sinceramente, cara, se você não tem tempo na sua vida para concretizar os seus projetos, lutar pelos seus planos, pelos seus ideais, pelos seus sonhos, a sua vida serve de quê? A gente se vê no vídeo 9h30. Um abraço e tchau, tchau.